Olá! Eu me chamo Daiane e gostaria de lhe dar as boas-vindas ao meu canal. Hoje nós falaremos sobre mentalidade da escassez. É um assunto pouco abordado dentro da educação financeira, mas de extrema relevância para todos aqueles que desejam mudar, transformar a sua vida financeira. E se você é uma dessas pessoas, fica até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza de que ele será muito esclarecedor e irá trazer muitos valores à sua vida, valores inclusive de reflexão. E antes de prosseguirmos com o conteúdo de hoje, eu gostaria de lhe pedir para que você se inscreva no canal. Se você já for inscrito, envie os conteúdos desse canal para os seus amigos, para os seus familiares, com a sua comunidade profissional. Eu tenho certeza de que ele agregarão muito valor a todos que acessarem. E para falar sobre o conteúdo de hoje, nós iremos precisar pontuar algumas características. Medo de gastar, gastos excessivos. Ambas as características refletem em escassez. Quando eu falo escassez, eu estou dizendo realmente sobre recursos financeiros que acabam se tornando ausentes em nossas vidas. Muitas vezes, graças às nossas escolhas, às nossas decisões. Vocês se recordam quando eu falei para vocês que existem situações que a gente é submetido na vida onde a gente tenta buscar culpados, mas na verdade, os grandes responsáveis por aquela situação somos nós mesmos. E vocês irão entender o que eu estou dizendo nesse momento. Existem pessoas que passaram grandes dificuldades na infância, que sempre tiveram, os seus recursos ali muito limitados, desde roupa, alimentação, muitas vezes nem passeavam, muitas vezes nem tinham do que comer assim com fartura, ou então sempre que queriam comer determinado alimento acabavam não tendo, e aí acabam desenvolvendo o seguinte: medo de gastar. E aí quando essa pessoa se torna adulta, quando ela se torna apta ali a prestar serviços remunerados dentro da sociedade, esse medo que ela possui acaba refletindo em alguns comportamentos que infelizmente prejudicam o amadurecimento e o desenvolvimento dessa pessoa. E eu vou descrever agora para você quais são essas características. Se você se identificar, deixa aqui embaixo o seu depoimento, o seu relato, porque na aula de hoje nós iremos trabalhar isso. Medo de gastar. Essa pessoa, geralmente ela apresenta as seguintes características: não investirei. E por que ela defende que ela não vai investir? Porque ela tem medo de correr riscos. Ela acredita que todos os investimentos vão deixar ela suscetível a perder dinheiro. Então ela acaba mantendo o seu dinheiro sem qualquer rendimento, com medo de perder parte dele ou o dinheiro. Outra característica dessas pessoas é acharem, ou elas acham que nunca terão dinheiro suficiente. Então essas pessoas, muitas vezes, elas não deixam nem que os seus sonhos sejam desenvolvidos, porque elas acabam acreditando que nunca tem dinheiro, sabe? Que nunca, na verdade, terão dinheiro suficiente para conseguirem gastar. Então elas pensam em reter, mas não tem um objetivo para aquela retenção. Mais uma característica dessas pessoas é elas muitas vezes abrem mão de fazer algo que gostariam de fazer para guardar. Então elas não se planejam, elas nem se permitem planejar, enquadrar aquele sonho dentro da sua realidade para que ele seja realizado. Não, elas têm tanto medo da falta, elas possuem uma dificuldade tão grande em considerar o gasto do dinheiro, que elas, muitas vezes
não realizam sonhos porque acreditam que não tem dinheiro suficiente e também não fazem o que gostariam, porque ficam pensando unicamente no ato, né, de guardar, guardar e economizar e poupar com medo. Mais uma característica, tá, dessa pessoa. Ela vive preocupada, gente, olha, vive preocupada se terá dinheiro. E quando eu falo dinheiro, é dinheiro suficiente para que na cabeça dela algo de ruim que possa acontecer seja suprido naquele momento. Então, assim, é uma pessoa que por mais que ela guarde, por mais que ela poupe, ela caminha, né, junto à preocupação e o medo da falta. Então, isso aqui é uma questão que, aos olhos, né, de muitos de vocês que estarão assistindo esse vídeo, pode parecer até algo fantasioso, né, ou até mesmo exagerado, mas acreditem, não é. Essas pessoas existem e muitas vezes elas não são dessa maneira, né, porque querem ser, e sim porque já passaram por dificuldades tão grandes na vida que elas sabem o que é querer e não ter, sabe? Querer e não poder. Então acabam desencadeando, desenvolvendo esse medo da falta. Agora a gente vai olhar o outro lado, tá? Que são pessoas que apresentam gastos excessivos justamente porque na infância quiseram ter algo e não tiveram condições. Muito comum esse tipo de declaração das pessoas que gastam excessivamente. Ó, vocês vão se identificar agora. Alguém já conheceu uma pessoa que falava isso aqui, ó. Não sei se estarei vivo ou viva amanhã. Muitas vezes, pessoas que pensam dessa maneira aqui é porque na infância não tiveram e se afirmavam que quando crescessem teriam, sabe? Fariam por eles aquilo que infelizmente eles não tiveram quanto crianças. Mas pensar dessa forma aqui é um erro, é um grande equívoco, que começa a partir do seguinte pressuposto. Nós atualmente, a nossa população brasileira, ela tem uma expectativa de vida que está se aproximando aos 78 anos de idade. Então, por estimativa, é muito provável que você vai estar vivo amanhã, sim. Ou seja, pensar dessa forma aqui é um ato muito radical, porque é o que eu costumo conversar aqui na minha família. Enquanto nós estamos jovens, enquanto nós temos disposição para trabalhar, a vida é uma festa, é uma alegria. Mas biologicamente somos preparados para envelhecer. A idade, uma hora chega e o cansaço vem junto dela, o cansaço mental, o cansaço físico, a nossa capacidade, né, de energia não é mais a mesma. Então a gente precisa, enquanto jovens, né, enquanto nós tivermos capacidade, energia para trabalhar, investirmos para que a gente tenha, claro, o hoje com qualidade, mas sem esquecer o nosso amanhã. E é o que eu sempre converso, né, a partir das minhas consultorias, quando eu estou participando de algum evento de educação financeira, eu sempre falo o seguinte: se você tem a capacidade, poupe alguma coisa para o seu futuro. Se você puder, 10%. Daí no momento eu não posso 10%. 5%. Daí no momento é impossível. Um valor, uma quantia que você saiba que possa ser fixa para o seu futuro, nem que sejam 50, 100 reais, conforme a sua vida for melhorando, né, e suas finanças forem entrando no eixo, você aumenta esse valor. O importante é que você pense no seu amanhã também. Olha, ela compra sem motivo. Sabe, aqueles gastos desnecessários que eu tanto falo pra vocês? Tem pessoas que veem vento sendo vendido, modo de dizer,
e falam, eu quero, vou comprar. E às vezes eu me pergunto, mas qual a finalidade dessa compra? Você está adquirindo isso por quê? No que isso vai melhorar a tua vida? Para que você precisa, né, desse determinado item, desse determinado investimento? E às vezes a pessoa fica assim, eu não sei, mas um dia eu posso precisar. Gente, esse também é uma característica, olha, das pessoas que gastam excessivamente. Elas adquirem coisas sem motivo, tá? Sem razão, por acreditarem que em algum momento elas podem precisar. Ou seja, elas tendem a desenvolver a acumulação. Me conte se você aqui nos comentários conhece alguém que é acumulador, que é apegado às suas posses. Porque pessoas que são assim, muitas vezes podem ter desencadeado esse tipo de característica a partir de uma escassez na infância, tá? Então, acumulação, comprar sem motivo, em demasia, são características de pessoas que vivem como se o amanhã não existisse. Essa ausência pode ser explicada a partir da vivência social e cultural desse indivíduo quanto criança. Mais uma característica. Muitas vezes, quem gasta de forma exagerada tende a acompanhar tendências. Ou seja, essa pessoa, ela muitas vezes não consegue estipular para a vida dela uma prioridade, porque na verdade ela nem consegue entender o que seria prioridade para ela, uma vez que ela foca em acompanhar aquilo que está na moda. Está todo mundo andando de rosa fluorescente. Eu preciso andar de rosa fluorescente. E aí, imediatamente, ela vai lá e compra tudo que ela puder, naqueles tons, dentro daquelas necessidades que a pessoa se impôs, sem nem ao menos parar para se perguntar, mas eu gosto de rosa fluorescente? É realmente uma cor que me deixa feliz? Sabe? Então, assim, a gente precisa ter cuidado com esse tipo aqui de ação. Vou falar para vocês mais uma característica. Possível endividamento, porque a pessoa sempre quer acompanhar a tendência, sempre quer comprar sem motivo, sempre quer acumular. E como consequência, se ela não conseguir por algum motivo lidar com o endividamento, ela vai acabar caindo no limbo da inadimplência, que é quando a pessoa fica com o nome restrito, protegido, não consegue fazer compras, não consegue pegar empréstimos, porque ela deve mais do que ela consegue pagar. Então, olhem como alguns gatilhos infantis acabam refletindo no nosso comportamento quanto adultos. E muitos de vocês devem estar se perguntando, Dai, por que você resolveu fazer esse vídeo? Hoje eu filmei rapidamente a Cecília colocando as moedinhas no cofrinho, porque eu já conversei com vocês, né? A minha filha tem 3 anos de idade e eu converso com ela, né, sobre educação financeira, claro que em uma linguagem infantil, e a minha forma de incentivar que ela economize é dizendo a ela que quando a gente poupa, a gente sempre tem. Então, se você poupa, você consegue comprar suas roupas, você consegue comprar seus lanches, você consegue passear. É assim que eu converso sobre educação financeira com a Cecília, até porque ela ainda não tem ideia, né, de tempo, assim como nós, adultos e crianças maiores, conseguem desenvolver ideias de prazo. Então, refletindo hoje num texto que eu escrevi lá no meu Instagram, que é @daiolic, aproveita para me seguir, eu falei, eu vou falar sobre isso, porque muitas vezes os nossos gatilhos, eles começam na infância,
Como na infância, né, a gente não teve acesso a tudo que a gente sonhava, quando a gente cresce, a gente tende a desenvolver mecanismos de defesa próprios. E esses mecanismos também valem para a educação financeira, também valem para o mundo financeiro. Tanto que eu tenho certeza que muitos de vocês irão se identificar ou com o cenário 1 ou com o cenário 2. E se pararem para pensar aí, talvez tenha algum resquício da infância de vocês. Vou dar um exemplo pessoal meu. Gente, quando eu era criança, eu era doida pra ter um banana de pijama. Quem é dessa época do desenho dos bananas de pijama? Sendo que assim, eu não tinha condições, na verdade os meus pais não tinham condições na época de me dar uma banana de pijamas. Mas eu me recordo que no Natal o meu primo ganhou 2 bananas de pijamas, porque eles eram gêmeos, né? Eram 2 bananas de pijamas descendo as escadas. Aí o meu primo ganhou 2 bananas. E eu ainda fiquei me iludindo, achando que ele poderia me dar um. Isso não aconteceu. E eu realmente cresci com isso no meu coração, sabe? Eu queria ter tido banana de pijamas. E aí, quando eu fui fazer o meu curso de formação de professora, eu comprei tudo do Minion. Eu tinha caderno do Minion, o lápis, né? A ponta do meu lápis era um Minion de biscuit. Eu comprei estojo do Minion. Tudo que eu vi assim do Minion na cor amarela e azul eu comprava. E aí teve um dia a professora conversando sobre máscaras, né? Em uma aula de artes, e aí ela perguntou: quais máscaras vocês usam, né? Para terem uma vida mais leve, mais tranquila. Ela se referia a isso porque ela, através da aula, falou que muitas pessoas acabavam fingindo ser o que não eram para agradar outras pessoas ou então para se protegerem. E aí, através daquela aula que a gente começou a conversar, foi assim, uma aula muito enriquecedora, eu comecei a chorar. Falando, né, contando o episódio do Banana de Pijamas, eu comecei a chorar e ela falou: Dai, essa professora, ela é maravilhosa. Ela falou assim: Dai, você já reparou que você tem tudo do Minions? E as cores, né, realmente são... Eu sei, gente, que os Minions são bactérias, né, mas realmente as cores, assim, o formato dos Minions. Aí ela falou: Dai, você acabou refletindo uma memória sua infantil quando você era criança, né? Você queria muito bananas e infelizmente seus pais não tiveram condições de dar a você. Uma memória infantil hoje na sua fase, na sua vida adulta, porque hoje você consegue adquirir o que você deseja. E realmente, gente, aí a partir daquele momento eu entendi que eu me identificava com o Minions, né? Que inicialmente eu pensava, porque eles são bactérias, e quem é da bio, né? A gente estuda microbiologia e tal, Reino Monera. Aí eu falei, eu só me identifico porque são bactérias, mas não. Era, na verdade, um espelhamento da minha criança em mim, adulta, querendo compensar o fato de eu não ter tido um banana de pijama. Então, assim, às vezes a gente precisa conversar sobre essas coisas, falar sobre dinheiro, não apenas, né, no ato, não apenas na ferramenta que é o dinheiro, mas entender o porquê ele desempenha o papel que desempenha na nossa vida através, olha, desse tipo de análise aqui. Hoje nós estamos analisando a mentalidade da escassez. Eu vou apagar o quadro e em seguida eu vou trazer para vocês soluções que são ideais para serem trabalhadas nesses 2 casos, para que você, né, que passa por essa situação ou já passou, não sofra mais com isso, tá bom? Gente, e a palavra de ordem para que nós consigamos trabalhar a mentalidade da escassez é o equilíbrio. E como é que a gente vai fazer esse equilíbrio? Primeira coisa, para ontem, assim, algo que a gente precisa realmente investir. Educação financeira. Que inclusive vou fazer meu merchan aqui, né? No dia 27 de janeiro terá uma live, pois dia 28 será a inauguração oficial do meu método
método da Iolicá. Tem elaboração de planejamento financeiro, tem plano estrutural para sanar dívida, tem estruturação de sonho, tem soluções financeiras, tá? Para quem não consegue parar de gastar, ou então para quem deseja de fato atingir um sonho macro, um grande sonho, o passo a passo, né, sobre o que fazer para que esse sonho seja realizado. Eu falo dentro do método sobre reserva de segurança, sobre reserva de emergência, sobre investimentos em renda fixa. Então, assim, é um método que está super completo. E se você pretende investir em você, porque é o que eu sempre digo, né? Conhecimento nunca é demais. Quando a gente investe na gente, quando a gente investe no nosso saber, a gente consegue evoluir, a gente consegue atingir efetivamente os nossos sonhos. Então, meu método dia 27/1, pré-lançamento lá no meu Instagram, me siga por lá para que você consiga acompanhar, tá bom? Essa ferramenta que é super essencial para a vida financeira de vocês, tá legal? Então, primeiro passo, a gente precisa investir em educação financeira, porque dessa forma a gente consegue entender que investimentos não são bicho de sete cabeças, não são coisas para pessoas ricas, não é algo que vai nos trazer prejuízo, que se nós soubermos operarmos, se nós soubermos investir, a gente vai conseguir aumentar o nosso patrimônio e não reduzir. Outro ponto super importante que precisa ser abordado, tá? Para que a gente consiga se equilibrar quando se possui a mentalidade da escassez. E é o seguinte, você entender o que aconteceu no passado. A gente não pode, não deve ficar preso ao passado, tá? E nem deve acreditar que ele irá se repetir na nossa vida. Principalmente se nós buscarmos entender por que aquela situação acabou ocorrendo na nossa vida e maneiras, formas que podemos aderir para evitar se desvencilhar da mentalidade da escassez. E mais um último ponto que nós precisamos entender é: você vale mais do que qualquer patrimônio financeiro. Você não é o que você tem. Você é o que você é, com os seus valores, com a sua personalidade, com as suas características. Inclusive, já falei pra vocês, né? Ninguém é 100% bom, ninguém é 100% mal. Mas cabe a nós escolhermos, né, qual dos dois iremos alimentar. Então, você não é o que você tem, tá bom? Você é o que você é. O que você possui é consequência daquilo que você buscou para sua vida. Portanto, gastar é importante, guardar é importante, ganhar é importante. Mas para que esses três fatores, tá, conversem e consigam se equilibrar, a gente precisa ter o principal, que é a educação financeira. Então, guardem no coração de vocês. Investir em educação financeira nunca será um investimento sem validade, um investimento que não valerá a pena. Pelo contrário, toda vez que você investe em conhecimento, toda vez que você agrega valor à tua vida, você está aperfeiçoando algo que só tende a melhorar, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Fiquem com Deus, um beijo enorme em seus corações e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!